no ar mais um programa Era Uma Vez. E hoje o programa Era Uma Vez não está lá nos estúdios da Unisul TV, não. Está num lugar bem legal. Sabe onde ele está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? No Espaço Psicopedagógico Daniela Luiz. Isso! E hoje vocês estão vendo que ele está muito bonito? Tem amigos novos no programa. E a tia Dani vai apresentar esses amigos, tia Dani. Então, pensando em todo esse contato da equipe multidisciplinar, em prol da ajuda, do acompanhamento das crianças, com as dificuldades que elas apresentam na primeira infância, trouxemos aqui hoje, esses colegas que fazem parte da equipe, Vou apresentar a vocês, então, a doutora Carolina Liana, pediatra, especialista em neurologia infantil. Bianca De Pieri, fonoaudióloga. Wagner Fink, neuropsicólogo. E eu, Daniela Luiz, psicopedagoga. E hoje nós estamos aqui nesse espaço para falar um pouquinho das crianças que têm dificuldades, seja de aprendizagem, seja de relacionamento, enfim, que precisa de um acompanhamento especializado. E todo mundo tem que ficar de olho, porque é algo que eu que trabalho em escola, nós sabemos, professores, o quanto é importante os pais atentarem desde cedo, bem cedinho, para essas dificuldades, para que a criança não passe, digamos assim, mais trabalho do que poderia passar, e assim se ajustar naquilo que ela necessita. Quanto mais cedo, observarmos assim esses aspectos, mais cedo, nós podemos aproveitar toda essa questão de flexibilização neurológica, tanto emocional e social, para que a gente possa estar contribuindo para o melhor desenvolvimento dessa criança. Para iniciar a nossa conversa, então, eu passo a palavra à doutora Caroline, É muito importante tudo isso que vocês falaram e é realmente o que acontece com a gente. Muitas vezes chega no nosso consultório com recomendação da escola, do psicólogo, do psicopedagogo, do fono, pra gente já com algum tipo de avaliação, Então, realmente, quanto mais cedo, mais a gente consegue trabalhar e estimular essa criança para ter melhores respostas, Então, o que eu acho, que é importante a gente ressaltar que tem crianças que vão ter o seu desenvolvimento um pouquinho mais lento, outras vão ter o seu desenvolvimento um pouquinho mais rápido e vai ter aquela maioria que vai ser praticamente na mesma idade, O que é importante os pais, os professores, toda a outra equipe começar a reparar, especialmente os pais em casa. Desde pequenininho aquele contato, então vai lá nos primeiros meses a parte de sorriso, a parte de interação, de querer responder, de querer se comunicar de alguma maneira. Essa é uma parte que a gente tem que ficar bem atento. Outra parte é a parte até do desenvolvimento motor, Então seria assim, a gente sabe que lá nos primeiros meses as crianças começam já a ter um sustento cefálico, deixar o tronco um pouquinho mais firme quando ela vai começar a sentar, até a parte depois, um pouquinho mais pra frente, de engatinhar e até andar. Então isso vale a pena os pais também observarem, porque a criança ou às vezes pode ser um pouquinho mais molinha, que a gente diz mais hipotônica, isso pode ser indício de alguma doença neurológica ou algum outro problema, e até mesmo ser um pouquinho mais durinha, que isso também pode ser algum problema. Outra parte importante, que acho que a Bianca vai falar um pouquinho mais, é a parte do desenvolvimento da fala, que também pode ser um pouquinho mais atrasada, e isso tem indício de alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que muitas vezes eles vão primeiro ao fono, por ter um atraso na fala ou alguma dificuldade em falar algumas palavras e até mesmo em ter desenvolvido a fala e de repente começar a regredir. Então vale a pena ressaltar a criança não está falando, vê que os pares da mesma idade já têm uma fala mais desenvolvida, essa criança não, vale a pena, tenho que procurar alguém para me ajudar a ver onde que a gente pode estimular, como pode desenvolver melhor. Outra parte, já que eu falei do transtorno do espectro autista, eu acho que é importante os pais observarem, por exemplo, comportamentos muito repetitivos, que a gente costuma dizer manias, ele tem uma mania de fazer sempre isso do mesmo jeito, ou então se eu saio da rotina é um desespero, esses padrões sempre a mesma coisinha, o mesmo jeitinho, tantas vezes de alimentação, de brincar,
O padrão do sono é muito importante observar. O que mais que eu posso ressaltar além da fala? Às vezes um comportamento muito irritado, às vezes até agressivo, fora dos padrões. A gente sabe que às vezes criança faz birra, tem criança que é mais mimada, mas tudo tem o seu padrão normal, né? Às vezes quando isso também começa a prejudicar muito, ou aquela criança que na escola, às vezes assim, não quer brincar, ou só brinca quando vem algum coleguinha, vai lá e puxa pela mão. Uma e outra vez, ok, a criança tem a sua adaptação, mas quando isso passa a ser muito repetido, né? aí eu acho que vale a pena também uma avaliação a mais para ver se não tem alguma coisa que está prejudicando. Isso eu diria para os menores, assim, de 2 anos, a maioria, né? Aí quando a gente fala ali entre 2 e 3 anos, a gente vê aquela criança que não desenvolveu a fala, mais agitada, com algum isolamento, às vezes não consegue desfraldar. O desfraude é um processo muito dificultoso, né? Às vezes a gente pega crianças com 5, 6 anos que ainda não conseguiram sair das fraldas. Então isso a gente tem que pensar que tem alguma coisinha, vai acender uma luz, porque tem alguma coisa que não está indo bem no desenvolvimento dessa criança. Por outro lado, a gente tem aqueles que desenvolvem bem, mas são muito agitados, né? Aqueles que os pais chegam, meu Deus, doutora, meu filho vai a 1000 por hora, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ir numa loja, não consigo ir num mercado, toda essa agitação. A gente vê, pode ser que lá pra frente vai desenvolver um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, a gente diz que eles têm um risco maior, né? Às vezes vão amadurecendo e isso vai desaparecendo, às vezes não, às vezes piora, aí começa a ter um prejuízo na escola, um prejuízo do aprendizado. Às vezes pode ser uma falta de limite dos próprios pais, Com certeza, às vezes tem um excesso de zelo, excesso de educação, superproteção e o medo de dizer o não, né? E aí também tem um prejuízo nessa parte educacional. Eu acho que são tudo pontos que valem a pena a gente observar. Da mesma parte, assim, igual eu falei antes, a criança mais molinha ou que tem um atraso, a gente tem que ficar de olho como vai ser o aprendizado dela, desde lá no começo. Um nome de um bichinho, identificar as cores, identificar os números, começar a contar, identificar os objetos. Às vezes quando a criança pode ter um atraso nessa parte de desenvolvimento, lá na frente a gente pode ver que ela tem uma deficiência intelectual, que antigamente era o retardo mental, né? Então, isso também lá na primeira infância já pode ser algum indício que lá na frente, às vezes aí depois está na escola, não consegue aprender. Então, isso também podem ser alguns indícios lá na primeira infância. E outras próprias doenças neurológicas que cursam com um atraso do desenvolvimento. Interessante. Eu acho que se alguém quiser complementar com alguma informação. Já fala, vamos lá. Bom, interessante. Então, né? como a doutora falou, o desenvolvimento motor ele é muito importante, né? Então ele vai basear todo o preparo para a fala, desde a parte do bebezinho segurando a cabeça, tudo isso vai interferir na fala mais para frente. Então assim, tem crianças que chegam no meu consultório e dizem assim, ele não engatinhou, ele foi direto andando. E isso acaba depois gerando um prejuízo para a fala, porque o apoio das 4, né, de 4 para engatinhar faz toda a diferença na fala. Queria ressaltar mais a questão do desenvolvimento da audição, que é muito importante, né? Crianças até 6 meses, elas se assustam com barulhos altos, elas já reconhecem voz, então quando a mãe chama, o pai chama, ela já sabe quem é que está chamando, já localiza, tocou um sininho do lado direito, ela vai ter que virar a cabeça para o lado direito. Por quê? Porque a audição influencia totalmente na fala. Uma criança com déficit, né, com dificuldade auditiva, que às vezes nem é uma perda auditiva permanente, pode ser temporária, por otites, por uma questão de amamentação, pode gerar prejuízos na fala, porque ela está se privando daquele estímulo. Então, assim, crianças até 2 anos, a gente diz que crianças até 2 anos já tem que estar falando pelo menos papai, mamãe, água, que são as coisas mais do cotidiano, né? Então ela tem que estar falando coisas básicas pro dia a dia, que ela tenha que pedir pra que ela consiga depois passar a desenvolver frases e tudo mais. Então é importante para a criança esteja depois produzindo frases para pedir as coisas e tudo mais. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, que a doutora falou, a questão de superproteção, de super zelo, a criança aponta, ela nem precisou pedir e os pais já dão. Isso é um sinal de alerta. Por quê? Porque se ela aponta, ela não precisa falar. Falar exige muita coordenação motora, exige muito estímulo, então ela precisa pedir, ela precisa ter o estímulo de pedir, né? Então até os 4 anos, essa fala vai se desenvolvendo e ela vai
adquirindo todos os fonemas da fala. A gente diz que até os 4 anos a criança tem que estar falando como um adulto, então todos os foneminhas. Por quê? Porque os foneminhas depois vão interferir lá na escrita. Uma coisa muito importante, só o pai e a mãe entendem a criança. E aí ela não consegue conversar com os amiguinhos, ninguém entende. Isso também é uma coisa que tem que levar para o fono, tem que avaliar, porque é um distúrbio fonológico e a gente tem que organizar isso para que não haja déficits depois. Então, obrigada, né, pela contribuição. Então, pais bem atentos. Mas o programa Era Uma Vez não acabou ainda. Não sai aí do sofazinho, fica bem sentadinho, abre bem o ouvidinho, porque no próximo bloco tem mais.